O Grupo Português de Psoríase sentiu a necessidade de publicar umas recomendações de abordagem dos doentes que tivessem sob terapêutica sistémica, imunossupressora e imunomoduladora, quer biológica, quer não biológica, nos doentes com psoríase durante este período, desde que foi declarada a pandemia Covid-19. De facto, nós fizemos até as recomendações ainda antes de 11 de março, quando foi declarada a pandemia, tendo sido depois publicado no site da SPDV, exatamente dia 12 de março. E o grupo sentiu a necessidade de fazer estas recomendações, de facto, por todo um conjunto de perguntas que nos foram surgindo a nós, membros do grupo, e que fomos discutindo entre nós, e mesmo questões que os doentes nos colocavam, no sentido de saber o que é que deveriam fazer neste momento em que havia o crescendo da infecção na comunidade e como é que se deviam comportar relativamente à continuação ou não dos tratamentos. E nós fizemos umas recomendações bastante práticas. No fundo, dividimos em dois grupos, dividimos no grupo de doentes que estão sob terapêutica biológica e não biológica e os doentes que teriam indicação clínica para iniciar essa terapêutica sistémica. E no grupo de doentes que estão sob terapêutica, tínhamos um primeiro grupo que são, no fundo, a maioria dos doentes que nós temos, são doentes que estão sob terapêutica, mas que não têm sintomas, que não têm suspeita de estarem infectados, não têm contactos de risco. E, portanto, a recomendação que o grupo fez foi, de facto, manter a terapêutica que estão a fazer e que não tinham, então, indicação para profilaticamente ou preventivamente suspenderem a terapêutica. Isto tem alguma razão, não há, nós não saberíamos por quanto tempo é que iria ser suspensa a terapêutica, além que o mais provável é termos um agravamento da patologia e também iríamos ter, portanto, um mal-estar dos doentes, um agravamento da qualidade de vida e não sabemos mesmo bem o que é que poderia acontecer em termos de inflamação, um doente com mais inflamação sistémica se depois fosse infectado pela infecção Covid-19. E depois tínhamos os outros grupos em que poderia haver suspeita de contacto, contactos de baixo risco, portanto com assintomáticos, casuais, e nesse caso manter também a terapêutica, ou então em casos em que houvesse contacto de alto risco, ou seja, de grande proximidade, com um suspeito infectado ou mesmo com um infectado confirmado, ou então se o doente fosse infectado pela Covid-19. Então aí o grupo recomendava a suspensão da terapêutica até resolução da situação, portanto saber ou não se tinha sido infectado, ou então resolução da infecção. E depois o outro grupo de doentes, que são os doentes que poderiam nesta fase ter indicação para iniciar terapêutica sistémica, quer biológica, quer não biológica. E o grupo recomendou que tivéssemos em atenção para, caso a caso, cada doente, pesarmos o risco e o benefício de iniciar essa terapêutica, tendo em atenção, naturalmente, a infecção no momento na comunidade, que agora sendo uma pandemia e agora está disseminada na comunidade, mas tendo depois também em atenção e pesando as características do doente, por exemplo, a idade ou fatores de risco que nós sabemos que estão associados a um maior risco de complicações e mortalidade pela infecção Covid-19 e também características do doente, se era uma situação muito grave, com necessidade de iniciar a terapêutica, ou se de alguma forma podia ser protelado há algum tempo o início da terapêutica. Portanto, estas são as principais recomendações que o grupo fez nesta situação, muito práticas, e de facto foi também interessante ver depois que as recomendações das várias sociedades que foram saindo posteriormente às nossas recomendações foram de encontro ao que nós tínhamos publicado. Os doentes com psoríase, a psoríase por si só, e falando apenas da psoríase, não está demonstrado como sendo um fator de risco de aumento de complicações ou de mortalidade pela infecção. Nós sabemos que há um conjunto de fatores de risco que estão identificados e têm sido identificados nos vários coortes publicados de doentes infectados
pela Covid-19 e que demonstrou que a idade é um fator de risco de complicações e de mortalidade e depois um conjunto de comorbilidades, como a hipertensão, a diabetes, a doença cardiovascular e outras, que nós sabemos que estão presentes também nos nossos doentes. E daí que esta abordagem deve ser individualizada e deve ser pesado exatamente o risco e o benefício do doente a doente, tendo em consideração estes fatores de risco. Todos os doentes, aliás, toda a população, mas naturalmente que aqui também os doentes, deverão ter cuidados extra na prevenção do contágio e, portanto, cumprindo o isolamento social, a higienização das mãos, cuidado das mãos não irem à face e também agora, desde 4 de abril, com a nova recomendação da DGS, doentes que estão a fazer terapêutica imunossupressora, que deverão utilizar uma máscara quando se dirigem a locais onde estão mais pessoas. Uma das recomendações que também foi colocada pelo grupo português de psoríase foi que o doente deveria evitar as idas aos hospitais e a locais onde estivessem muitas pessoas e, portanto, e em particular os hospitais, e que devíamos tentar optar pela consulta à distância, não presencial. E de facto o que tem sido feito nos vários hospitais, e penso que é transversal à maioria dos hospitais, as consultas que não sejam urgentes ou que haja necessidade de consulta presencial têm sido feitas à distância, em teleconsulta, e portanto nós temos conseguido falar com os doentes que já estão sob terapêutica e tentar perceber em que situação é que estão, e na maioria dos casos, felizmente, temos os doentes controlados e sem necessidade de consulta presencial. Outro ponto importante e que muitas vezes leva os doentes ao hospital é ir levantar a medicação. Mesmo aí estão a ser feitas algumas coisas diferentes. Os hospitais estão-se a adaptar, existe um programa possível poderá vir a ser implementado de entrega da medicação a nível da farmácia comunitária, portanto, mais perto do domicílio do doente, e há alguns hospitais, e em particular o hospital onde eu trabalho, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, que tem entrega ao domicílio. Começaram logo no início da epidemia e depois da pandemia com entrega de medicação que não necessitasse de frio, portanto não são estas terapêuticas, mas agora está a iniciar também a entrega ao domicílio de medicação injetável que necessita de frio no transporte. E existe essa necessidade, nós estamos a falar de doentes crónicos, doentes que estão a fazer medicação, que podem estar melhor, podem estar pior, vão precisar de algum cuidado e naturalmente que nós mantemos o contacto com os nossos doentes. Em termos de medidas para combater a pandemia, isso está entregue às autoridades competentes, está a ser feito e os resultados em Portugal estão a ser bastante interessantes e, portanto, em relação ao combate à pandemia, isto já está de facto entregue. Em termos do grupo que nós temos feito, temos estado atento a alterações e a novos conhecimentos relativamente a esta infecção e temos atualizado as recomendações sempre que necessário e, como disse há pouco, quando publicamos inicialmente as recomendações, não estava ainda recomendado pela DGS que doentes que fizessem terapêutica imunossupressora ou imunomoduladora tivessem que usar máscara no exterior e a partir de 4 de abril atualizamos as recomendações colocando exatamente esse ponto.